Sabe quando estamos na igreja e ouvimos de que Deus tem promessa na sua vida e Ele move céus e terras por você? Então, na história de hoje, vamos ver um exemplo disso. Você sabe quem foi Moisés? É isso que vamos responder no vídeo de hoje, com um resumo da história de Moisés, depois da vinheta. Sejam muito bem-vindos ao canal Nação Filhos da Promessa. No vídeo de hoje, vamos conhecer e saber quem foi Moisés, um pouco sobre sua criação e seus grandes desafios. Então, bora para a história. Mais novo entre os filhos de Joquebede e Anrão, nascido num tempo bem complicado. Isso porque o faraó havia decretado que jogassem todos os recém-nascidos do sexo masculino no Rio Jordão. Sua mãe Joquebede o manteve escondido quanto pôde, mas o menino foi crescendo e ficando mais difícil de manter o segredo, para não ter que entregá-lo aos guardas, porque isso seria a morte certa. Colocou o garoto num cesto e o colocou num rio. Uns podem falar que foi sorte, outro mero acaso, mas sabemos que foi a mão de Deus o guiando, e isso ficará mais claro mais pra frente. Aquele pequeno bebê foi parar nas mãos de uma mulher que não conseguia ter filhos. Acredito que ela deve ter pensado que o bebê era um presente de Deus, ou melhor, um presente dos deuses, né? Já que o Egito eles acreditavam em vários deuses. Ela era da principal família do Egito, ela era filha do faraó. Talvez nesse ponto você possa estar se dizendo: poxa, mas ele não vai mais ver a mãe dele? Coitadinha. Mas sabe o que é incrível? A mãe egípcia não tem leite materno, e por isso manda que encontre uma mulher que estivesse amamentando para isso. Adivinha quem foi escolhida? Joquebede vai amamentar o próprio filho, e ainda receberá recursos do palácio. Conforme o jovem cresce, vai para o palácio e recebe uma educação igual a Ramsés, que é o príncipe do Egito. Aprende um monte de coisas, a ler, a escrever, que era algo reservado apenas para a nobreza. História, matemática, acredito que até engenharia ele deve ter aprendido, já que auxiliava nas obras do Egito. Também aprendeu técnicas de combate para ser um forte guerreiro. No entanto, a história tem uma drástica mudança, quando Moisés acaba matando um oficial egípcio para salvar seu irmão hebreu. Nesse momento, Moisés tem que fugir do Egito, às pressas, porque será caçado como um criminoso. Independente de como foi sua infância, agora ele é considerado um inimigo do Estado. Se bem que, com todo o preparo que ele teve, não deve ser difícil se virar em outras terras. Saindo do Egito, Moisés chega a Midian. Parece uma coisa, sempre tem uma treta. Imagina a cena: algumas garotas pegando água num poço e chegam alguns pastores e botam elas para correr. O que você faria? Moisés as defendeu e com isso recebeu um convite para acompanhá-las até em casa. Bom, já que ele já não tinha para onde ir, né? Conhece Jetro, pai daquelas jovens, e acaba se estabelecendo ali. Tempos depois, Moisés casa-se com Zípora, a filha mais velha de Jetro, e vive ali como pastor. Enquanto Moisés estava vivendo em Midian, no Egito as coisas mudaram um pouco. O faraó que ordenou a morte de Moisés morreu e Ramsés é o novo rei. Já ouviu aquela frase, pior que tá não pode ficar? Nesse caso, ficou bem pior. O povo hebreu se une e clama a Deus pedindo socorro, porque aquela situação já estava insuportável. Se você se lembrar bem do final da história de José, o povo hebreu não era escravo, estava mais para um povo parceiro, que devido ao grande livramento que Deus deu ao Egito através da vida de José, o faraó da época permitiu a entrada do povo no Egito. No entanto, com o passar do tempo, as coisas foram mudando e o povo virou escravo. Também foi se acostumando com a cultura egípcia e, aos poucos, esquecendo de Deus. Para relembrar essa história, vou deixar um link na descrição de um vídeo que fala tudo sobre a história de José. O momento é muito difícil e várias pessoas estão perdendo suas vidas devido às complicadas condições de trabalho, sem alimentação adequada, quase sem descanso, enfim, uma situação insuportável. Foi isso que fez o povo voltar para Deus e clamar por sua ajuda. Moisés sobe a um monte para resgatar uma ovelha e acaba encontrando um tipo de arbusto, a sarça, em chamas. Mas as chamas parecem não ter efeito sobre aquela sarça. Moisés fica pasmo com aquela cena e uma forte voz começa a falar com Moisés.
e aquelas palavras mudariam a vida dele. Em resumo, Moisés iria retornar ao Egito, pois vai libertar o povo da escravidão. Uma enorme missão, não é verdade? Dando um salto na história, Moisés retorna ao Egito, e com a ajuda de seu irmão, vai até o novo rei Ramsés, que foi criado junto com ele, para pedir a libertação do povo. Mas não foi tão fácil assim. Ramsés se tornou um faraó ainda pior que seu pai, e não deixaria seus escravos partirem pacificamente, já que tinha em mente que aquelas pessoas eram propriedades dele, e que ele era uma divindade, um deus em forma humana. Moisés foi portador de Deus e falando com o novo faraó, representando o nosso Deus. Mas o faraó não cedeu, e com isso Deus enviou 10 pragas terríveis sobre o Egito. Toda a água virou sangue, centenas de rãs saíram do rio e tomaram a cidade. Depois piolhos numerosos surgiram, moscas, morte do gado, feridas sobre o corpo, nuvem de gafanhotos, chuva de granizo e pedras, escuridão, onde o dia ficou como a noite, e não se via luz alguma, e por fim a morte dos primogênitos. No final dessa última praga, o faraó cede e deixa que os hebreus sigam o caminho. Mas logo depois de um tempinho, ele volta atrás e pega o exército e persegue o povo que Moisés está guiando. Isso desencadeia uma das coisas mais espetaculares que Deus fez naquela história. O povo encurralado, de um lado um vasto mar vermelho e por outro o exército do faraó, com sangue nos olhos. Moisés, seguindo as ordens de Deus, aponta seu cajado para o mar, e as águas se dividem em frente ao povo, que agora passam por ali e avançam, sem ao menos molhar os pés. Assim que todo o povo atravessa, o exército do faraó tenta se acelerar, mas são pegos pelas águas que se juntam novamente. Agora o povo está livre. Porém no deserto, onde falta comida e água, claro, a essa altura já tem gente reclamando e tal, até mesmo falando que no Egito era melhor. Mas em resumo, Deus envia recursos para o povo, comida cai do céu, Moisés encontra água e por aí vai. Essa viagem através do deserto, em direção à Terra Prometida, um trajeto que duraria uns 40 dias, acabou durando 40 anos. Isso por conta da teimosia e postura do povo, que sempre voltava a duvidar de Deus e reclamar. O povo agora era livre, mas a sua mente ainda estava como prisioneiro, cheio de limitações e cheio de reclamações. Isso nos faz refletir também sobre o nosso dia a dia, já que todos os dias Deus nos dá motivos para nos alegrarmos e sermos gratos. Moisés não entraria na Terra Prometida. Isso porque, num certo momento, o povo sofrendo com a falta de água, Deus manda que ele junte o povo e fale com uma pedra e dali sairá água. No entanto, Moisés, acredito que tomado pela raiva naquela situação, imagina só, o povo na sua orelha o tempo todo reclamando de tudo. Moisés pega seu cajado e bate 2 vezes na pedra. Mas infelizmente não era para ele bater na pedra, era para ele falar com a pedra. Dessa forma, não fizeram exatamente como Deus ordenou. E isso também nos leva a uma importante lição. Não se deixe levar apenas pela situação e emoção daquele momento. Busque a presença de Deus na sua vida e permita que Ele guie os seus passos. O povo estava no deserto, mas Deus sempre enviava os recursos. Mas o povo não se permitia ser grato, pois estavam focados nos problemas diários, e não nas maravilhas que Deus realizava diariamente. Para aquele povo, Moisés foi o grande líder e libertador. Trouxe os mandamentos, instituiu as leis para o povo, mas que te deixa fazer uma pergunta importante. Quem é Jesus para você? Deixe nos comentários quem ele é ou o que ele representa na sua vida. Espero que tenha aprendido bastante com o vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal para continuar aprendendo mais e mais sobre a Bíblia e o nosso Deus. Um forte abraço e que Deus te abençoe.